Olá, boa tarde. Como estão os amigos? Oração, ação. Continuando nossos estudos. Tudo na vida requer constância, perseverança, disciplina. Muito bom estarmos atendendo a esse convite da vida. Toda disciplina é treinamento para mais disciplinas. Todo foco é convite para novos focos. Como toda aquisição exige foco e disciplina, se fosse só por isso, já seria suficiente. Mas é mais. Porque podemos persistir em coisas menores. Persistir demais em coisas ruins seria um vício. Nós estamos persistindo, nos disciplinando, mantendo foco em coisas boas. Mais precisamente no estudo, na reflexão sobre a vida e as leis da vida, sobre Deus e a ação de Deus. Perseverando no bem. Conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Nos limites da nossa possibilidade, ninguém, nem Deus, espera de nós angelitude instantânea. O Sublime Educador, muito mais que qualquer educador da Terra, todos eles sabem que há um tempo para tudo, que há um processo para tudo, ele muito mais. Então, não requer mudanças instantâneas, abruptas, purificações repentinas, apenas boa vontade. Como disse Kardec lindamente, buscar ser hoje um pouco melhores do que ontem, buscar sermos amanhã um pouco melhores do que hoje. Ou como disse Jesus, paz na terra aos seres de boa vontade. Sejamos nós, candidatos à boa vontade. Muito bem. Temos estudado em O Consolador, pelas mãos de Chico Xavier e Emmanuel. Temos passado em revista os conhecimentos humanos, é o objetivo desse que vemos nesse livro, passar em revista todo o conhecimento humano nas suas três vertentes, ciência, filosofia e religião. São 411 perguntas onde se faz essa revisão de todo o conhecimento humano a partir do ponto de vista espiritual. Já fizemos isso com a ciência. Estamos agora fazendo essa revisão, esse arejamento, essa fertilização do conhecimento filosófico através do ponto de vista espiritual. E depois faremos no campo da religião. É um convite maravilhoso. Revermos nosso conhecimento, a nossa história, a nossa compreensão da vida, o grande ganho que uma filosofia, uma religião, uma ciência podem trazer para nós é um ponto de vista mais amplo, mais profundo, um ponto de vista mais alto e melhor do que esse que nós temos experimentado até agora. É esse precisamente o convite. Um novo olhar. E, como o profeta disse, o próprio Jesus confirmou que a nossa questão é que tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Essa oportunidade é imperdível. Parabéns por estar aceitando, parabéns por estarmos juntos, a todos nós.
Muito bom. A questão de hoje é a seguinte. Pergunta 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? A nossa evolução exige de nós a aquisição dos valores da arte? O que vocês acham? Um absurdo dizer que só os artistas entrarão no reino dos céus. Jesus jamais disse isso, nenhum de nós poderia se aventurar nesse sentido. Igualmente, absurdo dizer que apenas os cientistas ou somente os filósofos, nem mesmo os religiosos, teriam essa exclusividade de alcançar o reino dos céus. Parafraseando e aprofundando a máxima do Império Romano, simbolizando aqui o orgulho, todos os caminhos levam a Roma, é a expressão orgulhosa do egocentrismo. Roma, o centro da Terra, o ego, o centro do universo, todos os caminhos levam a Roma. A razão de ser de todos os fatos, de todos os seres, é me atender. Egocentrismo. O oposto disso poderíamos situar no oposto de Roma. O que é o oposto de Roma? Ora, Roma, ao contrário, o que é? Poderíamos dizer assim que o oposto do egocentrismo, caminho que nós temos ido até agora, é todos os caminhos levam ao amor. Roma, ao contrário. De forma que absurdo competirmos entre ciência, filosofia e religião. Muito mais ainda absurdo guerrearmos por qual ciência, qual filosofia ou qual religião. Não há caminhos superiores. Bom caminho para cada um é o caminho que ele trilha. Em vez de competirmos e guerrearmos por qual caminho é o melhor, ao contrário de guerrearmos por qual caminho é o melhor, busquemos a paz, a cooperação, a fraternidade. Porque todo aquele que guerreia por qual caminho é o melhor, perdeu. Escolheu o pior caminho. Porque o pior caminho é o da guerra. Se você se disser cristão, como se diziam os assassinos das cruzadas, se você se disser cristão, como se diziam os torturadores da Inquisição, os assassinos da noite de São Bartolomeu, os torturadores que queimavam os paranormais e os médiuns sob o nome de bruxas, também em nome do Cristo. O que vale mais? O que você declara ou a atitude com a qual você faz? O que fazemos e a atitude com o que fazemos é que define a nossa real vibração, a nossa real condição. Então,
muito mais do que disputarmos se é melhor o caminho da arte, da filosofia, da religião, da ciência, é sairmos da guerra. Vamos repetir aqui: todo aquele que guerrear por qual caminho é melhor estará equivocado, porque o pior caminho é o da guerra. Por outro lado, todo aquele que trilhar qualquer desses caminhos com atitude de respeito, de compaixão, de fraternidade, vencerá. Não importa qual caminho, porque o caminho e o destino da evolução é a compaixão, é a fraternidade, é o respeito, é a tolerância. O que você acha disso? Essa compreensão não traria paz a esses que se agridem, se caluniam, se matam entre católicos e protestantes, entre muçulmanos e cristãos, entre esquerda e direita, entre de um país ou de outro, de uma raça ou de outra, de um sexo ou de outro, como se tem matado pessoas por serem do sexo feminino, como se tem matado mulheres. Muito mais do que superioridade de raça, de sexo, de nação, de caminho, é a atitude com a qual vivemos a nossa posição no mundo. Todos os caminhos são bons, todos os sexos, as nacionalidades, as profissões, as posições são boas, desde que trilhadas, desde que vividas com compaixão, com fraternidade, com respeito, com tolerância, desde que vividas em paz, com boa vontade. Não é verdade? Guardemos essa certeza, pacifiquemo-nos e, pela nossa atitude, espalhemos a paz. Senhor, fazei de nós, de todos nós, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Vamos então à questão e à resposta. Voltando à questão, de modo geral, todos os homens terão que buscar os valores artísticos para a personalidade? A resposta: sim. Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar na sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Eu frisei, mas vou ler de novo. Porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. E aqui vamos, num painel rápido, tentar imaginar o que são essas todas experiências e valores. E por que é tão importante percorrermos todas as experiências e valores? Imagine uma escultura complexa, rica,
Alguém aqui acha que abarcará, apreciará plenamente uma escultura rica, olhando apenas de um ponto de vista? Para bem apreciar uma escultura em todas as suas nuances, não precisará o apreciador, o admirador, circular à volta dessa escultura para abarcar todos os ângulos? Pois a escultura mais rica é a vida, é a verdade. E a verdade jamais poderá ser concebida como exclusividade de um ponto de vista. Será que os homens, será que a masculinidade confere toda a verdade para a criatura? A riqueza confere toda a verdade? A ciência, a filosofia, a religião? Qual é o ponto de vista detentor de toda a verdade? Exclusivamente nenhum. Nenhum ponto de vista que exclua os demais, que se fixe, que faça a criatura se fixar unicamente num ângulo de visão, dará conta de toda a complexidade, de toda uma verdade. A verdade precisa circular à volta, precisa fazer, a pessoa precisa circular pela verdade, abrangendo todos os múltiplos pontos de vista para se aproximar dela, não é? Como no caso da escultura. E como poderemos, naquela visão geral, quantas disciplinas científicas existem? Nós não temos um número. Digamos que sejam algumas centenas. Mas não é verdade que cada disciplina científica tem especializações e cada especialização dessa tem correntes de pensamento em torno de pensadores, em termos de referências? Quantas são as ciências? Milhares. Quantas são as filosofias? Milhares. E as religiões? Vários milhares. Cada um dos grandes grupos religiosos possui muitas denominações. Quantos budismos existem? Quantos cristianismos existem? Só dentro da Igreja Católica, quantas seitas? Quantas correntes? Quantos olhares? E profissões? E as mulheres não pensam como os homens, e as nacionalidades, as origens culturais também nunca são iguais. Isso quer dizer que num subgrupo científico, filosófico, religioso qualquer, 5 pessoas que vierem de origens culturais diferentes terão necessariamente compreensões diferentes a respeito daquele ponto. E mulheres e homens não veem nada exatamente igual. E as gerações também não. E as profissões. Quantos são os pontos de vista que precisaremos percorrer para abarcar a verdade? São milhões. E isso pode desesperar as pessoas. Então eu tenho que ter milhões de vidas sucessivas? Não, podemos piorar isso ainda. Porque é muito possível, mais que possível, é muito provável que todos nós tenhamos percorrido pontos de vista sem extrair desse ponto de vista toda a riqueza que ele
poderia nos dar. Então, além dos milhões de pontos de vista, é bem possível que nós precisemos de algumas vidas em cada um dos milhões de pontos de vista para extrair dessa condição, daquela perspectiva de vida, tudo o que pode nos dar. É desesperador pensar em quantas centenas de séculos, quantos milhares de vidas precisaremos para evoluir? Pois Jesus nos apresenta um plano, uma perspectiva que poderá abreviar em muito a nossa evolução. Um atalho em meio a essa necessidade de milhões de vidas. Qual seria? A compaixão, a empatia. Pensemos numa das grandes almas, em apenas uma delas. Madre Teresa, quantas pessoas ela ouviu na vida dela? Quantas ela ajudou? Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Francisco de Assis. Quantas pessoas, quantos pontos de vista em uma vida as grandes almas conseguem abarcar? Os amigos de Chico falam de que a cada semana ele atendia 4, 5, 6 quadras de fila, acolhendo, ouvindo e ajudando cada um. Não é lindo isso? A grande ferramenta, o grande atalho, não apenas para ganhar tempo, mas para ganhar riqueza, é a compaixão. É a receita dada por Jesus: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Para atender a essa chave de Jesus, precisamos responder o que o outro gostaria que nós fizéssemos a ele. Como responder essa questão? Apenas nos colocando no lugar do outro. Você tem, vamos pegar dramáticas questões. Se você tiver um amigo, um irmão, um parente, um amor envolvido com drogas, é dificílimo ajudar. Se estiver nas ruas, se estiver no crime, é dificílimo ajudar qualquer pessoa e é impossível ajudar sem se colocar no lugar da pessoa. Se eu estivesse lá, o que gostaria de ouvir? O que gostaria que as pessoas fizessem por mim? A cada vez que um homem se coloca no lugar de uma mulher, expande o seu ponto de vista. Abre-se um universo. A cada vez que um velho se propõe a entender as novas gerações, se expande o seu ponto de vista. A cada vez que uma opção sexual, uma posição sexual, se abre à compreensão da outra, uma classe social, uma profissão. Quem trabalha em grupos de profissionais diferentes sabe que há uma guerra e que evolui, que colabora, que cresce. Exatamente aquele profissional que consegue se colocar no lugar do outro. Assim como no casamento, assim como na família, assim como no trânsito, assim como em todas as relações de todas as vidas. Temos um caminho
caminho da expansão da estreiteza, do egocentrismo, do egoísmo, do orgulho, para a amplitude do amor profundo e universal simbolizado por Jesus. Temos dois caminhos, um longuíssimo e um curto e intenso. Um longuíssimo e superficial e um curto e intenso. Podemos optar pelo egoísmo e ter que circular por milhões de vidas. Deus tem a eternidade, nós temos a eternidade. Ninguém vai nos tirar a liberdade do caminho mais longo. E podemos ir pelo caminho mais curto, mais profundo, mais necessário, da compaixão, da cooperação, da fraternidade. Tenhamos a clareza das escolhas, façamos as escolhas certas, não é? Marco Aurélio Trindade fala verdade e democracia divina. Nem a verdade é um valor absoluto. Se encontramos uma pessoa que engordou muito, não é caridoso escancararmos essa verdade. Alguém que perdeu os cabelos pode se ofender. Ah, mas é a verdade. O valor absoluto é o amor. Não é? Mônica, dando graças a Deus. Enir Cajazeira também. Marco Aurélio Trindade. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. E dando boa noite, assim como Adelaide Dias, André Salvatore, Enir Cajazeira. Hoje, através da questão da arte e das múltiplas expressões artísticas, pensamos nos múltiplos caminhos, também da ciência, também da filosofia, também da religião e também de qualquer outro caminho. E descobrimos que qualquer caminho bem trilhado em boa vontade, em tolerância, em compaixão, em empatia, nos levará até Deus, nos levará até o amor. Que essa verdade oriente nossas vidas, pacifique nossos corações. Graças a Deus, compartilhe, coopere, empatize com todos à sua volta, plantas, animais, seres humanos. Esse é o grande segredo da vida. Paz e bem, até a próxima.